I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I. We drink to die. We drink tonight. Esperando o Daniel chegar pra gente começar mais uma live. E agora sim. Aqui estamos. Hoje a gente vai falar de planejamento com Daniel Gert. Bora lá, Dani. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí. Vamos esperar. O Daniel está se conectando e agora sim. Olá! Chegamos! Chegamos! Que ótimo! Deixa eu ver, eu tô achando que a minha internet tá meio zoada aqui, Carol. Deixa eu ver. Vê a sua e, pessoal, fala pra mim também como é que tá a minha. Eu tô colocando aqui a minha, a de casa mesmo. Tô em casa agora. Se der algum problema, vocês avisam que a gente troca, tá? Eu mudei pro 4G que eu confio mais nele do que na de casa. É, tem isso mesmo. Se a minha tiver ok também, eu vou manter essa aqui. Pra mim, você tá um pouco... O rosto tá meio... O seu tá robotizado. Será que eu entro e saio de novo? Não, eu acho que tá ok. Você trocou a internet, ela vai ficar ok. Eu acho que tá mais estável. Vamos esperar fazer aquecimento. Tá todo mundo chegando aí também, a gente já vai fazendo aquecimento aqui. A gente vai fazer um alongamento, né? A gente já começa fazendo alongamento. Ô, Carol, ainda tô meio robotizado pra mim. E aí, como é que tá aí? Pra mim tá um pouco também. Você trocou pro 4G? Troquei. O que será? Coloca outra. Deixa uma das duas só. Tá só o 4G nesse momento. Então é a nossa energia mesmo, muita energia. Será que eu entro e saio de novo? O que você acha? Pode ser, eu te espero aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal. Tá bom? Espera aí, que eu vou dar um xizinho aqui. Já volto. Tá, joia. Tô aqui. Pessoal, o meu convite hoje para o Daniel aconteceu quando eu vi uma publicação que ele fez nos stories. Ele estava fazendo planejamento de roteiro para ele fazer uma apresentação com imitações. E aí eu pensei quanto que deve ser desafiador, quanto que é desafiador fazer um roteiro e ter que fazer uma apresentação e ter que enfrentar o palco. E essa questão de estar aqui, de falar para uma audiência que muitas vezes a gente não conhece, um público que está aqui com aquele olhar assim, o que será que eles vão trazer para a gente? Então, esse olhar do outro é um olhar também que nos deixa, no mínimo, desconfortáveis em algumas situações. A gente lembra daquela época que a gente precisava fazer apresentações na escola e o quanto que a gente se cobrava por isso, porque o olhar do outro é um olhar que gera em nós uma certa estranheza. Então eu falei, é com o Daniel que eu vou conversar, porque ele está acostumado com o palco. E o trabalho dele está relacionado a isso, então vai ser ótimo eu conversar com ele em relação a esses aspectos. Quais são os desafios que ele tem para esse lugar? Então eu preciso planejar o que eu vou falar com as pessoas para eu conseguir ter mais segurança também na minha fala. Então, esses são aspectos que eu vou trazer aqui com ele hoje. E a gente vai falar da importância desse planejamento para as apresentações, para o que a gente precisa entregar, seja no nosso trabalho ou até na nossa vida pessoal. Pronto. Gente, voltei, mas ainda tô meio robozão aqui, né? Mas vamos, se quiser, a gente vai de robozão mesmo. Vamos de robozão e aí depois vamos ver como ela vai estabilizando. Porque tá limpo o som. O som tá ok. Mas você sente que você tá travando, assim, né? Tá meio esquisitão, né, a imagem. Você tem algum outro lugar onde você possa estar? Você tá com o telefone? Tô. Né? Tem algum outro lugar, assim, às vezes no mesmo lugar que você tá, um pouquinho que você desloca o telefone, pode ser que ele capte de uma outra maneira aí. Vamos, a última tentativa do Wi-Fi aqui. Tá. Para quem está chegando, pessoal, a gente está estabilizando aqui a internet, porque são muitas emoções neste momento.
E aí a gente vai fazer aqui um... Deixa eu fixando o conteúdo aqui. Aham. É, sei. Vamos de robozão mesmo. Vamos de robôzão mesmo. É. Ontem aconteceu isso aí, a gente trocou depois de um tempo e deu tudo certo, tá? Depois estabilizou. Isso, eu vou colocar aqui o nosso tema como planejamento de ações e a gente vai... Eu tenho algumas coisas que eu preciso te perguntar em relação à sua atuação para a gente poder entender como é que você planeja essa vida aí com tantas coisas que você faz. Vamos embora. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Carol. Valeu demais. A internet possibilita essas conexões à distância, né? Isso é muito massa, né? Então, com certeza no seu Instagram aí também, cheio de pessoas que a gente às vezes cria uma empatia e não conhece pessoalmente, né? Isso é bem massa. Exatamente, exatamente. E eu te conheci, inclusive, nós estamos aqui com uma turma nos assistindo, o Luiz é um deles. O Luiz, eu sigo as lives dele, sempre acompanho, dou palpite nas coisas, falo. E aí, coincidentemente, nessas conversas que nós tivemos de direct do Instagram, não, eu conheço ele também. Eu vi que o Luiz fazia parte da sua rede também, né? E quando eu pensei assim, mas se o Luiz faz parte da rede dele, o que ele faz? Então, você é fisioterapeuta? Isso, eu sou físio. Antes de ser humorista, eu sou fisioterapeuta. E eu conheci o Luiz numa oportunidade muito legal, né? Eu acho que hoje seria, né, uma obrigação para todo mundo investir mais em autoconhecimento. Eu acho que é uma coisa que a geração dos nossos pais, nossos avós, não tinham tanto acesso igual a gente tem hoje, né? E a gente vê o tanto que isso faz falta. Então, eu estava num momento ali que eu estava precisando dar uma reciclada na físio, eu estava investindo em alguns cursos, e o Luiz trouxe essa bagagem diferenciada aí do autoconhecimento, estratégia de negociação, e a gente vê como que a gente ainda é muito aquém nisso, né? Principalmente na minha área. E aí veio essa oportunidade de linkar tanto o humor quanto a físio, desenvolver um pouco mais o meu perfil. Né? Eu falo com ele que foi um divisor de águas, o curso dele, né? Eu acompanho o Luiz já há um tempo. Pessoal, o Luiz, ele é do Físio Rico, ele tá aqui, ó, com a gente. Ele tá acompanhando a live aqui. O Luiz fez uma proposta para uma empresa que eu trabalhava lá em 1900 e bolinha. Eu acho que devia ser 2012, mais ou menos, 2013. E ele apresentou uma proposta para trabalhar com ginástica laboral. E eu nunca esqueci a proposta que ele apresentou. Foi tão bem feito o trabalho, assim, a apresentação dele, a forma como ele atendeu, que eu me conectei com ele a partir dali. Depois a gente se encontrou de novo na época que ele estava ainda no BNI. Então, no BNI a gente se conectou e eu comecei depois, nessa época agora de pandemia, né? Eu me conectei com ele de novo. E aí eu falei, gente, é muito legal você poder ver a evolução das pessoas, o crescimento das pessoas. Então, ele foi um ponto de conexão entre nós também. Sim. Né? Então, físio, você atua com fisioterapia? Atuo como físio ainda. Físio e humorista. Porque a gente fala assim, qual que é o seu trabalho, né? Igual falar para o professor assim, mas você trabalha com o quê? O professor falou, mas o meu trabalho é ser professor. É como se a gente tem uma profissão, uma atuação que é a principal e às vezes alguma coisa secundária. A parte, então, como a atuação como humorista, comediante, não é a sua atuação principal ou tá meio a meio? Como é que é isso? Eu diria que hoje está meio a meio. Eu acho que a gente vem de uma cultura muito de excludente, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E eu acho que se a gente tem né, uma habilidade para uma coisa e outra coisa, por que não conciliar, né? Então, a físio, a minha formação que eu gosto muito, é como até as pessoas perguntarem, você tá na físio até bombar no humor, ou você tá no humor, sei lá, sabe? Eu falo, não, eu gosto dos dois, eu tô nos dois porque eu gosto dos dois. Hoje, eu diria que a minha principal fonte de renda ainda é a fisioterapia, mas eu gosto muito de atuar com humor também. Então, eu falo, eu vou conciliar,
até onde eu conseguir. Se algum dia eu tiver que optar em excluir alguma, aí quando esse dia chegar, eu penso de novo. Mas hoje a minha opção é continuar nos dois, sabe? E justamente por esse motivo, de ter duas áreas que são, elas acabam sendo complementares, porque a gente precisa rir e fazer graça das coisas, né? E ao mesmo tempo fazer todo aquele processo da fisioterapia, que é você observar o corpo, estar atento a várias questões, ao cuidado com o outro também. E como é que você faz para planejar essas duas atividades na sua vida? Como é que você se organiza nisso tudo? Isso foi uma das coisas assim, inclusive o curso do Luiz ajudou muito a gente a trabalhar, ele chama dos papéis de vida, né? Que eu acho que a gente tem que saber alocar seus papéis de vida, cada um no seu cantinho ali, e tentar conciliar da melhor forma possível. Hoje eu tenho um trabalho fixo que eu vou às terças, quintas e sextas, na prefeitura de Reacima, não sei se você conhece, perto de Nova Lima ali. Sim, eu já tive lá, um trabalho lá. Ah, Sim. legal. Lá eu vou às terças, quintas e sextas, e as segundas e quartas são os dias que eu reservo mais para criação, edição de vídeos, aí quando pintam um show empresarial ou alguma palestra, que eu também estou fazendo algumas com a Michelle, não sei se chegou a ver falando da trajetória dela, quando ela enfrentou o câncer de mama, aí a gente está fazendo uma palestra também. Então, normalmente são os dias que eu reservo mais para essa parte. E assim, o bom é que o trabalho na prefeitura ele também é muito flexível. Então, eu consigo, caso surja algo que eu precise trocar lá, eu consigo remanejar, sabe? Então, eu consigo ter um pouco de flexibilidade nesse sentido de planejar as duas carreiras, vamos dizer assim. Então, dá para conciliar. Dá para E como conciliar no momento. assim, quando eu pensei em te convidar para essa live, eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Vamos fazer a live então. Foi justamente porque eu me conectei com um story que você colocou, que era você ali fazendo o roteiro para uma imitação que você ia fazer. E eu também me conectei com essa informação pensando assim, vamos falar sobre planejar, porque se você tem várias atuações, você precisa se planejar e se organizar para que as coisas aconteçam de forma a conciliar esses dois mundos. Isso porque você faz duas coisas que você gosta muito, né? Sim. E quando você faz uma coisa que você não gosta tanto assim, e outra que você gosta muito, mas você não pode abrir mão dessa que você às vezes não gosta muito. Então é mais um motivo para a gente ter que planejar as ações. E a gente tem uma tendência a procrastinar, né? Acho que todo mundo tem uma tendência a procrastinar. A fazer só o que é legal, o que gosta, né? Então, eu descobri que, apesar de procrastinar, te dar aquele prazerzinho na hora, né? Ao invés de escrever, eu vou ver uma série. Pelo menos para mim, eu sentia que isso me frustrava mais do que eu fazer a coisa chata que eu teria que fazer. A frustração era maior fazendo, por mais que na hora você tenha ali, beleza, vou ver a série, que azar, depois eu escrevo isso aí. A sensação de frustração é pior do que quando você faz o chato. Então eu fui vendo que eu gosto de lidar com as sensações que eu tenho ao final do dia. Hoje eu penso muito nisso. Se foi um dia produtivo, eu fiz o que eu me propus, mesmo que foram 3 coisas. Fiz, ok, durmo tranquilo. O fato de não dormir para fazer algo que pode ser momentaneamente mais gostoso ali, e deixar de fazer algo que poderia ser mais rentável, mais produtivo, eu fui vendo que me frustrava mais, sabe? Então, escrever chato, tem hora que editar vídeo é um saco. Os vídeos de humor tem hora que é muito chato, ficar legendando o videozinho lá. Tem amigos humoristas meus que são muito mais competentes que eu nessa parte tecnológica, por exemplo. Eles fazem essas legendas muito mais rápido que eu. Então, eu já fui muito de adiar. Depois eu edito. Aí eu falar, não, eu tenho 5 dias que eu não posto nada, eu vou ter que ir lá. Então, Tem que dizer, do peito, né, de não estar fazendo. Aquela sensação é ruim, né? sim. Então, eu fui tentando administrar essas sensações, sabe, ao longo dos dias, né? E é uma coisa que eu tenho, e uma coisa que eu me cobro muito, Carol, porque eu acho que, como eu tenho duas carreiras, que, querendo ou não, por mais que o humor
aos olhos de quem não faz, ele parece ser uma coisa muito lúdica, uma coisa que não tem tanta responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Os meninos que vivem exclusivamente de humor hoje eles são muito metódicos no sentido de acordar, escrever, fechar contrato, editar, escrever tudo. E a fisioterapia também tem uma responsabilidade muito grande. Então eu me cobro bastante. Eu falo assim, enquanto eu estiver nas duas profissões, eu vou tentar fazer o melhor possível dentro de cada uma, dentro do que eu consigo. Eu não quero levar um nas coxas, igual o pessoal fala, e a outra bem, sabe? Eu penso que se chegar um momento em que você estiver fazendo algo sem prazer nenhum, acordando, falando, que saco, tem que fazer tal coisa, isso virar uma rotina, eu acho que é hora de abandonar uma, né? Claro que todo mundo tem seus papéis, você também faz as palestras também, né? Além dos atendimentos, e eu acho que é essa responsabilidade de se propor, se você se propor a fazer 3 coisas na sua vida, que faça o melhor que você consiga, né? E ninguém melhor para falar do que você vivencia do que a sua esposa que está aqui com a gente, Tá né? aí, tá aí. O problema era começar a me desmentir, né? Imagina, não faz nada disso, não. Ela vai falar, não tem nada disso não. É igual quando vocês estão na dupla, né? Quando vocês vão fazer uma parceria para fazer uma apresentação, para fazer um vídeo, ela vai falar assim, não tem nada disso não. Igual o último que vocês fizeram lá da gestação. Sim. Aí vai falar, você fica aí. De sair um vídeo assim, você fazendo, você no processo da gestação, de algo que você está construindo, do que você está fazendo, que você está produzindo, né? Uhum. E realmente é muito mais desafiador você enfrentar algo que você não está conseguindo resolver. A gente sente esse incômodo o tempo todo, né? Então, quando você acessa esse sentimento de não estou fazendo, não estou fazendo, não estou fazendo de novo, aquilo vai gerando em você um desconforto muito grande. Então, quando você substitui isso por algo que é prazeroso, que é chegar no final do dia e falar assim, olha quanta coisa que eu fiz hoje. Sim, eu gosto muito de ver o que eu fiz. Porque na hora que eu vejo uma estrutura mais completa, com muita informação do que eu realizei, eu falo assim, olha, realmente o dia foi cheio. Porque às vezes a gente precisa materializar essas informações. Sim. Os famosos post-its, né? Ou essas escalinhas. Uma coisa que eu faço hoje, como eu sou muito de celular, eu toda noite eu programo meu dia seguinte. Sim. E com o tempo a gente vai vendo o que a gente dá conta, né? Não adianta a gente pôr 100 tarefas, chegar no final do dia, eu fiz 2, né? Então, por exemplo, as terças e quintas, que são os dias que eu basicamente fico exclusivo para fisioterapia, quando eu tenho que fazer alguma coisa do humor, eu ponho lá no finalzinho, legendar um vídeo, que eu sei que é o que eu vou dar conta, não adianta eu querer escrever uma página de humor que eu sei que não vai sair legal. Então eu tento ir conhecendo o que eu consigo e encaixando as tarefas dentro dos horários, né, dentro da minha disponibilidade, sabe? E quando você separa também por dias o bloco de informações e você concentra ali aquelas atividades, fica mais claro para você o que você precisa fazer no dia, sem misturar os assuntos. Sim. Você se prontifica a fazer nos outros dias da semana, então segunda, quarta e sexta, você vai estar com mais energia para executar aquela tarefa. Com você funciona. Sim, a Michelle até ela tem feito isso, ela faz um pouquinho diferente de mim, ela fala que a sensação de gratidão pelo que ela fez, de gratiluz, gratilove. Oi, tudo. Ela fala que eu lembro disso. É bom demais, né? A doutora Rosângela é top. Aí a Michelle, ela opta em colocar as tarefas, e à medida que ela for fazendo, ela vai lá e dá um risquinho. Ela se sente mais produtiva. Ela tá até colocando aqui, né? Que não colocar um ok, mas cortar. Cortar. E o Raniel também falou aqui que programa com antecedência. Com antecedência, ele sabe que vai dar errado. Gente, é muito legal a gente falar sobre essa parte do planejamento e a gente trocar também experiências, porque às vezes a gente está fazendo um caminho que não tá sendo legal e a gente tem o compartilhamento de experiências, aumenta as nossas possibilidades de execução. Eu tenho
um formato de agenda que é o que mais funciona para mim, que é o formato de agenda semanal. Uhum. Mas uma das coisas mais importantes que eu fiz foi fazer essa separação por dias. Então, quando eu separo os dias, então, terça e quinta é o dia que eu estou no consultório, porque eu faço atendimento clínico às terças e quintas. Segunda, quarta e sexta são outras atividades, outras reuniões. Ainda que eu atenda também online, segunda, quarta e sexta. Mas eu faço o controle da minha agenda no início do mês. Então, eu marco os meus clientes no início do mês, todo mundo. Ah, ótimo, ótimo. Justamente para conseguir fazer esse controle todo aí. Então, se você executa a tarefa e você risca, como a Mica está falando aqui, você pode colocar, você riscando, você vai ter aquela sensação, você vai ter a certeza de que você finalizou aquela tarefa. Uhum. Hoje mesmo eu fiz isso numa outra agenda aqui, coloquei os OKs, mas assim, não estava dando uma sensação de que estava completo. Tem que riscar para ver. Agora, a lista de tarefa é uma coisa, a agenda é outra, então a gente tem que ver o que é mais legal a gente usar para essa organização. O que você usa, então? Google Agenda? Para me organizar para, você diz, eu faço diário, né? Eu faço mais diário mesmo. À noite eu programo o dia seguinte. Eu até gostaria de fazer uma coisa mais a médio, longo prazo, sabe? Quando foi o famoso do dia 31 para o dia 1º, eu coloquei metas mais globais, né? Mensuráveis, né? Que eu aprendi que tem que ser mensurável o negócio. Eu vou ficar rico, né? Não adianta, né? Quanto que você quer ficar rico, né? Porque o ficar rico pode ser muita coisa. Então, às vezes um pico que você receber agora, você já vai sentir que você está rico, né? Mas aí você pode pensar mais alto. E aí eu vou fazendo diário mesmo. Eu vou pondo coisas relacionadas ao lado pessoal. E o dia a dia é cheio dessas coisas, né? Levar um carro para uma revisão, blá, 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 coisas relacionadas ao lado profissional. E eu acho que uma coisa que às vezes passa batido, que eu estava até vendo um vídeo recentemente do pessoal falando onde entra você na sua agenda, né? Porque às vezes a gente coloca só atender fulano, atender ciclano, escrever blá, 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 blá. Então, para mim, hoje a atividade que eu gosto é a musculação, para mim é sagrado. Pelo menos 4 vezes por semana eu reservo lá como se fosse bater ponto. Para mim é bater ponto. Eu posso estar sem saco nenhum, mas eu vou lá, bato meu ponto, puxo os ferros e saio feliz. Então a gente pode dizer que na sua agenda você tem um horário fixo, tem algo que é fixo e é o bater ponto, que é a academia. Tem o bater ponto, além do trabalho que a gente tem que bater ponto também, tem o bater ponto da academia. Eu acho que o autocuidado tem que ter também, né, Carol? Tem. E o que acontece? Quando a gente precisa montar uma agenda, a gente tem uma tendência de colocar coisas que são obrigatórias. Então, bater ponto no trabalho é algo obrigatório, sim? Sim. Aí, o que a gente pode fazer? O que é interessante fazer? A gente colocar coisas que são legais para nós. Então, o que vai me gerar bem-estar? Porque é o que vai me gerar bem-estar, o que vai me gerar satisfação, que vai fazer com que eu tenha bateria para fazer o restante. Eu começo... Sim. Pode falar, desculpa. Eu começo por algo que é prazeroso primeiro, para depois eu colocar as coisas que são obrigatórias. Eu tenho a sensação, aqueles dias que você... eu tinha essa sensação que eu tenho tentado evitar esses dias, que você trabalhou o dia inteiro, aí você chegou, você mexeu na planilha, blá, blá, aí você foi dormir. Eu tinha uma sensação ruim, falei, caramba, eu não vi uma série, uma sessão da tarde. Apesar de ter sido um dia produtivo no sentido de trabalho, parece que você foi deixado totalmente de lado no dia. Você não fez nada ali que te deu uma dopaminazinha para você dormir feliz. Porque não ficou nada para você. Você tem a sensação de que não ficou nada para você, porque você não fez nada por você. Sim. Nessa hora que a gente consegue ter quando a gente traz isso para nossa presença, assim, a gente fala com a gente, olha, tem alguma coisa errada acontecendo, é possível você se programar com pequenas ações no dia, por exemplo, parar para tomar um sorvete. E aí você coloca nas suas tarefas também. Essas que são menores agora eu não coloco não, mas teve época que eu precisei colocar, parar para almoçar. A minha agenda
horário de almoço mesmo, para eu não marcar ninguém, porque eu tinha uma tendência, e ainda de vez em quando isso ainda pode acontecer, menos frequentemente do que antes. Mas é justamente para delimitar o que é tempo, o que é o meu tempo de qualidade para mim e o que é o tempo que eu vou disponibilizar para o outro. Então, isso é muito importante. Então, inclusive, pode xingar a Michelle aqui, que ela tem uma mania de almoçar com o computadorzinho na frente. Ela tá o garfo na mão e o computador na outra, trabalhando. Já xinguei várias vezes. Aproveita ela aí, cara. Xinga ela aí. Eu vou aproveitar que a gente está aqui. Eu já gostaria de fazer uma observação para a senhora, sua esposa, que é... Michelle, não pode. Não faz isso. Presença é presença. Denúncia ao vivo. A hora que a gente está comendo, a gente tem que estar aqui, ó, presente. Até porque existe uma coisa muito interessante que eu falo com o pessoal que está no processo, às vezes, que está no processo de emagrecimento e que fala assim, eu não sei o que eu comi. A hora que você vai ver, repara no restaurante, pessoas que estão sozinhas, principalmente, mas as que estão com alguém também fazem isso. Outro dia eu entrei num lugar, saladas. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente sozinha. Todas as pessoas estavam no celular. É verdade. Todas as pessoas queriam companhia. E eu olhei e falei assim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer diferente. Guardei o telefone, nem em cima da mesa ele ficou, guardei o telefone. E eu falei, o meu posicionamento precisa ser de presença no que eu tô comendo. Se tiver um bico, eu vou ver. Se tiver uma lesminha, eu vou mastigar ela no meio. Né? Uhum. Não sei que ela tá ali. Porque a presença, você vai saber o que você está comendo e o principal, a quantidade que você está ingerindo de alimento. E quando você não está presente, você não consegue ter essa noção. Você não registra. É por isso que eu adoro aquele programa do Dr. Nau, que a grande maioria dos pacientes tem que ir para terapia, né? Eu acho que a obesidade, por exemplo, é muito mais... É uma questão muito mais psicológica do que física, né? Então, tem um link nisso aí, né? Ela vai ter a ver com as nossas ausências. Então, o planejamento, ele é necessário a gente falar desse de organizar a rotina, de organizar as atividades, justamente para você conseguir ter mais tempo para você fazer as suas coisas, as coisas que você gosta. E eu não sei se você sabe, eu tenho TDAH, né? É diagnosticado mesmo, né? Não é de modinha, não. O de modinha é ótimo, né? Essa a gente pode mandar para a doutora Rosângela para ela falar também sobre o TDA, modinha, vegano. Pode, pode. O meu é raiz. Para quem não conhece a doutora Rosângela, vocês seguem aí, porque Carol tem super características de doutora Rosângela. Eu falo essas coisas que ela fala, chama a atenção das pessoas, sabe? Então, depois vocês olham lá, porque é algo que vocês vão ver, principalmente os clientes aqui. Tem uma turma passando por aqui, clientes também, que veem que aquele posicionamento ali, a gente tem que jogar real mesmo na vida das pessoas. Daniel, me fala o seguinte, quando você precisa, então, organizar a sua rotina, e você percebe que você está com menos tempo do que você gostaria, que tipo de emoção que você vivencia? Eu acho que seria um pouco de frustração, né? Eu acho que seria frustração a palavra quando a sensação de não estar aproveitando como gostaria, né? Às vezes eu tenho um pouco disso, que eu tenho que trabalhar justamente para me tranquilizar um pouco mais com isso. Às vezes eu fico um pouco ansioso com a questão, eu deveria estar criando mais. Deveria estar roteirizando mais. Às vezes me vem um pouco disso, mas às vezes, aí eu mesmo falo, mas eu tenho meu outro trabalho, não é desculpa, realmente, eu tenho tentado fazer o máximo que eu consigo. Então hoje eu sou muito mais tranquilo quanto a isso, porque às vezes eu usava isso, mas eu sabia que no fundo eu não estava fazendo o que eu conseguia, sabe? Eu falava, eu tenho outra profissão. Não, eu tenho, mas dá para fazer, sabe? Então, quando caiu a ficha que eu falei, eu posso mais, eu posso dar um pouquinho mais de mim, eu tenho horário para isso, eu não tenho filhos, que eu sei que é uma coisa que eu tenho meu sobrinho pequeno, eu sei o quanto demanda a mais, né, no dia a dia da pessoa. Então eu falei, não, eu não
não vou me sabotar, eu tenho mais tempo, vou fazer o que eu consigo. Mas ainda, às vezes, alguns dias, vem um pouquinho dessa sensação, sabe? E hoje, eu, com as duas profissões, uma coisa que eu tenho a dificuldade, às vezes, de assimilar melhor é a questão do social. Porque, às vezes, acontece, às vezes, da Michelle, no final de semana tem aniversário de fulano, falando, mas eu tenho que escrever. E eu percebi, eu acho que um pouco pela questão da pandemia, que eu acho que a pandemia gerou um pouco isso, né? O lado social da gente ficou um pouco, ou muito afetado, né? De uma forma geral. Então, eu não voltei com o mesmo pique de socializar em termos de eventos do que eu tinha antes. Então, às vezes eu falo, não, eu tenho que escrever, eu tenho que bababá, e eu falo, não, agora é hora de encontrar meus amigos. Isso chega como uma desculpa ou é um momento de cansaço? Porque assim, o não estar no social, ele tem alguns motivos. Para você, qual que é? Que você identifica assim de mais? O que fica mais evidente assim para você recusar um convite de ir para um evento, por exemplo? Eu acho que soa até um pouco como desculpa, porque dependendo do evento dá uma preguiça, né? Aniversário do filho, do sobrinho, do parente do 5º grau. Eu tenho que escrever um roteiro aqui, eu acho. Agora ficar em casa. Principalmente esses dias de chuva, então, que você fala assim, eu tô com muita coisa. Esse final de semana eu recusei o convite para um aniversário. Desculpa. E eu falei que eu tava com muito. Aí, para quem ouviu a sua recusa, já tá aqui a confissão. A gente confessa. Aqui é um confessionário. Sabe? Mais do que um confessionário, é um confessionário. Você pode confessar tudo. Deixa eu bloquear ela aqui. Eu perdi o ponto que ela tá aqui. Eu tô lá no bloco de notas ainda, da anotação dela. Mas olha só, o que ela falou com você aí? Me puxa aqui, me atualiza aqui. Ela falou que é desculpa, e tá rindo aqui que eu não vou por desculpa, né, nos eventos. Agora, por que você não fala que você não vai? Por que você não quer ir? Não, muitas vezes eu confesso que é preguiça mesmo. Às vezes eu sinto um nível de cobrança para fazer alguma tarefa específica que eu acho que eu deveria fazer mais por eu ter menos tempo nos dias de semana. Então, se surge um evento que eu sei que vai me demandar muito no final de semana, eu sinto que às vezes eu estou desperdiçando um momento de produtividade, sabe? É como se fosse isso. Um momento que eu talvez estaria disponível ali para eu produzir, eu estou, sei lá, eu estou cumprindo um social. É como se fosse isso. É uma sensação de que a prioridade não está sendo feita. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais para aprender a lidar melhor, sabe? Inclusive, eu pus como uma meta global esse ano essa questão da socialização, que é importante. Eu acho que é importante a gente não perder isso, né? A pandemia, graças a Deus, já está bem melhor, né? A gente não imaginava que isso aqui ia ser uma sessão terapêutica, né? Michelle está feliz com isso, porque a gente já vai resolver metade dos problemas conjugais e individuais. Então, a gente está aqui para isso também. Eu já vou mandar o número do meu telefone para ficar mais fácil para poder enviar. Olha só, ela acabou de dizer o seguinte. Pessoal, para quem está acompanhando aqui do meio do caminho, a gente está falando sobre os planejamentos, o planejamento, Daniel, e as minhas estratégias também de planejamento. Estamos aqui também no momento de confessionário sobre as coisas que a gente faz e que a gente deixa de fazer. E uma das coisas muito importantes é o dizer não. Então, quando você começa a contar, mas aí eu não vou, e aí eu falo que eu tenho que... Por que você já não chega e fala que, olha, eu não vou, porque hoje eu tô com preguiça? Hoje tá chovendo, não tô querendo molhar o cabelo, não tô querendo sair, não tô querendo molhar meu tênis, meu sapato. Eu não quero ir e ponto. Qual é a sua dificuldade de dizer não? Eu sempre fui muito político, sabe? De passar manteiga demais num argumento. Eu acho que é uma coisa que veio de muitos anos já. Então, é aquele negócio, ter que justificar tudo. A Michelle fala isso comigo direto. Para de querer justificar, para de me usar. Para de falar que eu tenho que ter tratamento hoje. Eu
eu tô cansada, né? Que vai falar assim, cansada um pouco, porque eu vou ter que fazer companhia. Né? Ô, Carol, mas você sabe que eu tô sentindo na pele o que as pessoas falam comigo agora, né? Porque o pessoal fala, nossa, eu morro de medo de conversar com você, que você é imitador. Então eu acho que você vai conversar comigo e já vai pensando como é que eu vou te imitar. E você, terapeuta, eu falo, nossa senhora, ela já deve estar analisando minha linguagem corporal, minha fala aqui. Eu falei, nossa senhora, tá me desvendando toda aqui. Mas tudo bem, mas você aceitou o convite, você está sujeito a qualquer coisa. Você pode rir, você pode fazer piada também aqui com a coisa, com a situação toda. Então a gente vai rir. A gente vai rir e vai terapeutizar a situação. Isso que é importante. A gente vai conseguir fazer as duas coisas. Eu sinto que um psicólogo eu não consigo driblar. Eu me sinto cercado. Ai, como é que ela vou esconder dela aqui? E eu procurando, assim, né? Ai, gente, que ótimo. E é o que a gente pensa. As pessoas pensam isso. O psicólogo está na minha frente, ele vai me interpretar, ele vai. As pessoas. Às vezes eu tô no bar ali, né, diversão e tal, a pessoa fala, você tá me analisando? Eu falo aqui, cara, eu analiso pessoas e eu recebo pra isso a semana inteira. Você acha que eu vou passar aqui? Se você quer pagar uma cerveja, a gente vai analisar aqui, a gente vai conversar. Faz o Pix, né? Mas para isso não, tem que ser dentro do outro, tem que ser no ambiente mesmo para isso. Só que aí, como a gente já está aqui, você já está fazendo confissões, porque você já disse, eu já tenho TDA, e eu tenho aqui essas questões com planejamento e tudo. Que ótimo para a gente ajudar mais pessoas também. Eu acho que isso reforça ainda mais a importância de eu planejar, né? Eu desvio a atenção, assim, numa facilidade incrível. Se a pessoa fala uma frase excessivamente longa, mas para isso existe uma estratégia, né? Você sabe? Posso contar a estratégia? Conta, porque de vez em quando eu também me perco. Fica a dica aí. Essa dica, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa, a senhorinha, e ela tem aquele caso excessivamente longo, aí o TDA vai lá para Marte, né? Só que a mente está em Marte, mas o ouvido ainda capta algumas coisas. Então, aí você tem que repetir a última frase que ela fala. Ela fala, aí meu marido acabou indo pro sítio. Aí você vai e repete, então seu marido foi pro sítio. Não importa tudo que ficou lá atrás, entendeu? Essa é a estratégia. Vai ter um início longo, porque tem uma contextualização em detalhes, com hora, com ambiente, com tudo. Tempo e espaço. E aí vai ter um meio que vai começar a gerar perguntas e reflexões, pensamentos. E no final ela vai chegar a uma conclusão que ela também não quer que você participe. Que isso é importante. Quem fala muito não quer que você participe da conversa, porque vai emendar um outro assunto em seguida. Verdade. Passou um gancho para ela continuar falando. É isso? Eu tenho um caso de uma senhora que até uma colega minha atendia. A gente não entendia o que ela estava falando. Aí você tinha que. A nossa estratégia era prestar atenção na expressão dela. Porque se ela terminasse a frase triste, a gente fazia cara de triste também. Pô, que pena. Se ela terminasse feliz, a gente, que bom. Então, tudo tem sua estratégia, entendeu? Fica a dica aí, fica a dica. Gente, são muitas dicas de como lidar com as pessoas em diferentes contextos. Então, a gente está aqui compartilhando. A Michelle falou que eu vou virar tema de roteiro, né? Tema. Porque aí nós vamos falar, doutora Rosângela vai ser aí, Carol, mas eu só não me ponho doutora, porque doutora fica muito sublime. Doutora Rosângela Mineira. E vai ser bem assim. A linguagem corporal vai ler essas expressões. Então, as nossas expressões aqui, quem tá chegando, às vezes não tá entendendo nada, sabe que a gente tá rindo. Se quiser rir, fica. Isso. Se tiver mal-humorado, vai embora, porque não vai dar conta de tanta risaiada aqui, né? Tem que ser igual o jogo de bola, de vez em quando tem que parar e falar o placar, né, gente? Nós estamos falando disso, né? Tem. O negócio da live é isso, a gente tem que segurar aqui, explicando o que a gente está falando, né? Mas, enquanto isso, o principal é que, assim, a gente está aqui para essa diversão também e essa análise que eu estou fazendo de você e você já está criando contextos para poder zoar comigo no futuro, porque não dá, dependendo, até dá para você fazer o roteiro já aqui, ó. Você já fez live com humorista, cara? Eu já o quê? Você já fez live, assim, conversou com humorista? Não. Não?
A Michelle, você sabe, eu vou contar uma revelação no início, quando a gente começou a sair, ela falava com as amigas dela que não ia sair comigo de novo, não. Ela falou, nossa, ele só fica fazendo gracinha, tudo que eu falo ele faz piadinha. Queria me dar o pé na bunda no início. Será que de forma indireta eu pensei nisso e falei assim, será que ele vai ficar só de piadinha também na live e eu vou precisar terapeutizar a live? Eu acho que foi isso que eu fiz. Não, tem que puxar pra... Senão empolga, né? Senão vai muito. O pensamento também demanda planejamento. Faz sentido isso para você? Sim, sim. Você sabia que a grande parte das minhas ideias vem depois que eu deitei, apaguei a luz e já pus o celular, já escrevi as tarefas do dia seguinte, pus o celular já no criado, etc. Aí me vem as ideias de humor. É o principal momento que vem. Tem hora que não é bom, porque aí, às vezes eu já estou quase dormindo, eu tenho que ir lá e anotar, porque senão eu esqueço. Então acaba que o meu planejamento tem essas interrupções da mente mesmo. Por mais que eu tente organizar tudo para dormir com todas as tarefas já escritas, minha mente tem hora que me joga algumas coisinhas. Ela continua ali naquele momento ainda processando algumas informações, pensando ideias. Por mais que eu tente descansar naquele momento, a mente continua ainda trabalhando um pouquinho. Não que eu tenha insônia e demore a dormir, não, até que eu durmo bem. Mas, vez ou outra acontece isso, com uma boa frequência. Aí eu vou lá, anoto, e aí parece que eu limpei tudo que eu deveria, aí sim eu descanso, sabe? Essa é uma dica extremamente importante. Porque quando você está com um processamento mental ali acontecendo, tá? Muita informação. Principalmente quando a gente, mesmo durante o dia, quando a gente está ruminando ali em pensamento, quando a gente anota, a gente tira do pensamento a informação. Que são situações quando o cliente chega naquele momento inicial da terapia, que às vezes está com muito problema, eu falo, começa a anotar, porque senão nós não vamos dar conta, não. É muita coisa para falar em uma hora só. Então, já vem com alguma coisa anotada. A tal da memória de curto prazo, né? Não dá para confiar, né? Eu já perdi muita ideia de texto de stand-up, de setups inteiros, assim, porque eu não anotei. Então, hoje, por mais besta que possa parecer, é um negócio ali que eu sei que pode dar um caldo depois. Vamos dizer assim, me veio ideia, vou falar sei lá, me veio uma piada horrível de trânsito. Anoto. Eu falo que aí tem algo que pode ser trabalhado, pode ser melhorado. Tanto é que hoje existe esse projeto, não sei se você já viu a gente anunciando, desculpa, estamos testando, que é um show em que os humoristas todos vão testar textos novos. E eu acho uma excelente oportunidade de lapidar Sim. ideias. As pessoas vão sabendo que são... Você joga e vê o que vai dar ali, se as pessoas gostarem, você vai aprimorando. Exato. E é muito legal que as pessoas vão sabendo que é uma noite de testes, então, para mim com expectativa muito alta, né? Porque assim, aí se passar vergonha, as pessoas já sabiam que estavam sujeitas, né, a isso. Já tava Mas é muito legal, eu acho que até entra um pouco nisso, né? Que as coisas precisam ser lapidadas, então aquela primeira ideia você joga para sentir o que veio de reação, o que pode ser trabalhado. Então, por isso que hoje eu não perco ideias. Por mais que ela pareça péssima a princípio, eu sei que eu preciso tirar a prova. É péssima mesmo, né? Vamos fazer para ver. Qual que vai ser a dica, então, que a gente vai deixar para as pessoas aqui em relação ao volume de pensamentos que a gente tem? Eu passo pela mesma situação. Eu acho que a principal coisa para não ficar até com uma cobrança, né? Eu acho que isso aí diminui a sua autocobrança. Joga para o papel, joga para um bloco de notas, joga para onde você se sente, confia, né? E você tem a disciplina de anotar. Eu faço isso, igual eu te falei, eu costumo, apesar de eu gostar muito de escrever de papel, eu faço muito no celular porque é o que está mais fácil ali, por exemplo. Eu deitei, veio esses pensamentos, pego ali, abro o bloquinho de notas e jogo lá. Depois, às vezes, eu passo para o papel, né, e desenvolvo mais. Mas o meu recurso mais prático ali naquele momento é o que eu
que eu pego para limpar a mente. Vou tirar, beleza. Joga aí, amanhã você vê o que você faz com isso. É tipo isso, sabe? E às vezes eu faço uma coisa que eu faço que eu acho que é muito útil, é fazer joguinho de palavras, por exemplo. Eu quero falar um texto de geladeira e de computador. Eu fico lá, gelo no computador. Eu escrevo só gelo no computador. Que eu sei que para mim vai funcionar, eu vou lembrar. Já aconteceu Ok. de eu fazer isso, por exemplo, acordar, gelo no computador, e eu não tenho nem ideia do que é aquilo. Já aconteceu. Mas na maioria das vezes funciona, sabe? Eu vou ter que chamar quem foi. Eu vou tomar. Você podia voltar aqui só para poder refrescar aqui a informação? Me fala de novo aqui o que você tinha falado. Porque tem hora que a gente ouve, né? Algumas coisas, assim, as informações. Ouço vozes. Mas, assim, o que tema é frequência? ouço vozes. Com qual frequência? Porque é isso, é tanto pensamento que você não sabe de onde vem. E a organização desses pensamentos, ela precisa acontecer para você conseguir dar sequência em outras coisas. Uhum. Quando a gente está com esse volume de informações acontecendo e a gente escreve, a gente dá vazão, a gente libera espaço no nosso HD mental. Uhum. É maluco isso, né? É o espaço mental que está Uhum. acontecendo e é muita informação ali acontecendo. Então, Uhum. é importante a gente fazer essa liberação do espaço para a gente continuar seguindo e fazendo Eu outras. acho que isso aí até tranquiliza para você ir para o seu momento de lazer também. Sem, por exemplo, eu vou ligar essa série, mas aí você fica lá pensando, será que eu vou esquecer de tal? Será que você anotou ali, né? Armazenou em outro HD? Eu acho que você consegue viver o seu momento de lazer, de relaxamento, focado só nele, viver o que você está se propondo naquele momento, sem cobrança, né? Sem ficar pensando em outra coisa, né? Sim, sim. Então, se a gente faz lista, anotando e realmente finalizando essas listas, dependendo até rasgando, é interessante. Existe uma outra ideia que é você fazer um grupo seu com você mesmo. É você Uhum. turma, você escreve para você no WhatsApp. E aí você faz áudio para você conversa com você e você vai Eu dando acho razão excelente. Eu tenho também. Eu tenho um grupo Ideias de Humor, eu tenho um grupo Ideias de Físio, porque a minha ideia é começar a movimentar mais o meu perfil da Físio também. Então veio a ideia, você tá ali, às vezes vamos supor, porque o TDAH é isso, né? Eu não tô sentado e vem uma ideia. Às vezes eu tô no meio de um alongamento e me vem uma ideia. Então eu vou, às vezes né, depois a pessoa foi embora, eu vou mandar um áudio para mim mesmo, ó, falar sobre tal, 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 tal. Pronto, eu sei que tá ali, eu sei que depois eu vou acessar aquilo e Eu pode tenho me de, render. eu tenho de documentos, porque senão eu mando o meu por mim mesmo e depois eu tenho que ficar procurando. Então eu tenho eu comigo mesmo dos documentos, eu tenho eu comigo mesmo de roteiros e eu tenho eu comigo mesmo de lembretes. E Fora tem isso, eu você ainda tenho. mesmo para falar mal dos outros, que aí só você vai saber, né? Dos outros a gente fala compartilhando com as pessoas, porque isso aí tem gente que sempre você vai encontrar alguém para dividir com você, para compartilhar com você uma fofoca. Então, como eu converso com muita gente, eu converso com pessoas reais mesmo. As fofocas são com pessoas reais mesmo. Então, a Melhor, gente melhor. libera o pensamento, então, coloco em lugares, anoto em alguns lugares. Tem um lugar super legal, não sei se você já acessou, que é o Google Keep. Não, Não? isso. Tá vendo? Vou De novo, anotar. eu vou repetir aqui o número do Pix, é o meu É, número de telefone, então você... Essa dica foi sensacional. Quem me passou essa dica foi o Johnny Lan. O Johnny trabalha com vendas na internet. E eu fiz uma consultoria com ele, o Johnny falou, Carol, se você quer escrever, precisa registrar, coloca no Google Keep. Porque lá você pode pôr, inclusive, assim, você vai escrever um livro, você vai montando um capítulo do livro ali dentro. legal, legal. Interessante. Você acessa também pelo celular, que é um Uhum. recurso que você pode colocar ele, o aplicativo dele na página inicial, no telefone, e você consegue fazer. Então,
Pessoal, fica a dica também para essa organização Google Keep, além dos grupos do WhatsApp seus com você mesmo, e além das listas. Trello, você conhece o Trello? Também. O Trello eu uso Carol, para me equipe. dá um segundinho, só pegar um CRzinho aqui, que começa a Tá. foguete, e ela fica bem maluquinha, tadinha. com Ui, foguete. ui. Aí ela tá pedindo colo aqui, tadinha. Como é que ela chama? Essa é a Nina. Nina. É a Nina. Eu ouço vocês falando, mas assim, são muitos nomes. Aí a gente vai precisar, né? Aí essa E a gente hora tem que dar colas, que a bichinha fica com taquicardia, tadinha. Com foguete. Dani, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar agora as informações para a gente poder caminhar para o final. Uma pessoa que tem 2 atividades laborais, que é trabalho, todas 2 são trabalho, vamos colocar assim. Diversão também, por outro lado, porque quando fala trabalho, eu sinto que é uma coisa assim, é pesado de fazer. Para você não, as 2 são legais de fazer. E, além de tudo, ainda tem TDA. Como você disse, diagnosticado com a carteirinha ali. Raiz. Raiz. Então, tá ali. O que você precisa, então, fazer na vida para organizar tudo isso? Conseguir executar o que precisa ser feito? Eu preciso de uma boa organização e o nome da live, um bom planejamento, né? A minha ideia é que esse planejamento seja feito pelo menos semanal. Eu acho que aí dali você destrinchar os seus colchetezinhos diários, eu acho que fica melhor, fica um pouco mais organizado. Hoje eu ainda estou no diário, igual eu te falei, as metas globais estão anotadinhas ali, e eu tenho feito essas organizações diárias. Eu tento escrever e ao final de cada dia eu vou cortando ali o que eu fiz, o que eu consegui, faço uma autoavaliação, nem que seja isso com a Michelle e ela comigo, hoje eu fiz os 80% que eu me propus. Eu acho isso legal. Eu acho que isso aí vai te dando um direcionamento. Você tem para quem contar, tem alguém reforçando o que você fez. Isso. É legal. E eu acho que dá um direcionamento também. Será que eu estou me sobrecarregando? Será que cabe mais coisas aí? Será que tá legal? Eu acho que dá uma boa mensurada no que você se propôs, o que você está conseguindo. Porque se você chega ao final do dia exausto e fez só 80% que você propôs, tem alguma coisa errada. Eu acho que talvez você esteja colocando coisas demais, né, para caber dentro da sua rotina. Então, a minha ideia a médio prazo é tentar ampliar um pouquinho isso aí para semanal, mas hoje o diário tá funcionando melhor do que antes, que eu não fazia nada. Vamos pôr uns 3, 4 anos atrás. Vamos viver, é isso aí. Deixa eu ver o que vai acontecer amanhã. Na hora que acontecer, eu respondo. Né? Isso é assim. Porque a próxima pergunta que eu preciso te fazer é como é que você lida com o tempo? Em qual sentido você diz assim? Nessa coisa eu tenho TDA, trabalho em 2 lugares. Como é que é o seu relacionamento com o tempo? Hoje dentro dos papéis de vida, eu procurei limpar um pouco coisas que eu acho que me exigiam muito, mas não traziam um custo-benefício legal para o meu momento atual. Então, por exemplo, não sei se eu vou conseguir achar um exemplo legal, palpável, mas, por exemplo, fazer um show na praça de alimentação do shopping para ganhar X, dependendo desse X, eu acho que o meu tempo vale mais de eu estando em casa bebendo um vinho, por exemplo. Hoje eu penso muito nisso. Eu procuro valorizar mais o tempo, sabe? Eu acho que não só financeiramente, eu acho que lógico que às vezes a gente compara uma situação com outra, mas eu tento tentar aproveitar o tempo da melhor forma possível. Inclusive, esse exemplo eu dei com a Michelle. Porque a situação de humorista, vez ou outra, a gente cai em umas furadas que é normal de todo humorista. Uns shows que às vezes o público não tá nem aí, você vai fazer show às vezes num bar que tá tendo um aniversário e ninguém tá prestando atenção.
Então, hoje eu pondero melhor essas situações, né? Porque eu sou estrelinha, nada disso. É porque hoje eu penso muito nisso. Às vezes eu prefiro estar meu tempo, às vezes, com a minha família. Eu prefiro estar, nem que seja deitado no sofá. Eu acho que eu pondero mais essas coisas, sabe? Eu acho que os momentos de lazer, hoje eu pondero mais dependendo da demanda de trabalho que vem, sabe? Então a gente pode dizer que você hoje consegue valorizar mais e valorizar melhor o tempo do que você fazia antes. Sim, sim. Existem momentos também. Foi necessário você fazer algumas apresentações em lugares que não tinha uma valorização, até para você conseguir criar esse padrão esse critério de seleção aí do que vai ser interessante para você e não. A gente se submete a determinadas situações, mas que isso não precisa ser a vida inteira, né? Exato. Eu acho que é válido até para a gente poder mensurar, né? Eu quero isso cabe no meu papel de vida atual. Um exercício que até o curso do Luiz trouxe foi justamente esse. Se você anotar todos os seus papéis de vida naquele momento, não só profissional. Hoje eu sou marido, sou tio do não sei o quem, hoje eu sou filho do não sei o quem, hoje eu sou praticante de musculação, de crossfit, sou fisioterapeuta, Dentre esses papéis de vida aí, você tem que seja 7, exemplo, o que você consegue cortar às vezes para priorizar um outro que às vezes para você é mais importante naquele momento? Então, foi uma coisa que eu fiz. Dentre os meus papéis de vida, eu cortei alguns ou poucos que eu achava que não fazia sentido naquele momento, justamente para aproveitar melhor meu tempo, sabe? Meu tempo, às vezes, né, igual eu te falei, com a minha família, às vezes uma viagem final de semana. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sítio final de semana, por exemplo. Tô tiozão já, tiozão gosta desse trem, né? Então, Programa, né? hoje eu penso De final de semana. E você precisa ter esse tempo para você também. E o tempo do casal, Oi? né? Que é importante ter o tempo do casal, o tempo para você, ela ter o tempo para ela. Então a gente fala na tríade das emoções, que é um método que eu desenvolvi, eu analiso exatamente isso com as pessoas. O que você tem feito do seu tempo? Porque às vezes, na busca por espaço, que é um outro elemento também que a gente trabalha, eu estou buscando espaço no mercado porque eu preciso fazer dinheiro. Mas às vezes você se submete a determinadas situações naquele tempo que você tem e que no final você não tem resultado com aquilo. Então a tríade fala de tempo, espaço e dinheiro é o que te deixa desprogramado. Então, quando você fala, eu me organizei para fazer melhores escolhas, o emocional também se organiza junto. É isso mesmo. Hoje eu valorizo a agenda de shows do humorista que está com aquela agenda de shows muito cheia. Hoje é uma coisa que eu nem quero para mim, sabe? Eu acho que o custo disso é alto. Por mais que às vezes vai te dar um retorno financeiro legal, que seja momentâneo, sabe? Mas não que esteja o sempre, entendeu? Então, uma coisa que eu ouvi uma vez que é basicona de todo mundo é curtir o caminho também, né? O seu caminho tem que estar legal. Porque às vezes você fala, quando eu tiver famoso, aí sim vai ser massa. Quando eu tiver ganhando 50 mil, vai ser massa. Eu não tenho essa ambição hoje, porque eu valorizo muito meu hoje. Tá legal hoje, eu tô curtindo o que eu tô fazendo. Eu quero, lógico que a gente sempre quer evoluir, né? A gente quer evoluir, quer crescer profissionalmente, mas tem que estar legal. Eu acho que o seu hoje tem que estar legal. Igual, por exemplo, ano passado foi um ano que eu e a Michelle, a gente analisou e falou, foi legal, foi um ano próspero em todos os sentidos, que a gente gosta de passear, então a gente passeou, a gente fez a apresentação junta, graças a Deus saúde tá boa, então o hoje tem que estar legal, a minha percepção, sabe, hoje, falando de tempo, né? E é legal quando a gente ganha essa maturidade para perceber o que é realmente importante, porque as coisas são
elas passam muito rápido, a vida passa muito rápido para a gente se ocupar com coisas que não são necessárias. Então, é o valor de cada minuto, é o valor daquele final de semana que você viu coisas diferentes. Então, é a gente também buscar isso. Quanto mais você se organiza e se planeja nas suas ações, mais tempo e espaço você vai ter para fazer as coisas que você gosta. Menos estressado, menos tomado com aquelas emoções que são desnecessárias. Às vezes as pessoas, você vai ouvir pessoas fazendo e falando coisas que você vai falar, isso eu não posso trazer para mim, porque eu não tenho nem tempo para me ocupar com isso. Às vezes a gente se depara com esse tipo de energia, né, em trabalho, e eu procuro me blindar o máximo possível, sabe? De energia ruim hoje. Eu, particularmente, pessoa que só reclama, tem hora que é muito cansativo, né? Então, é o seu trabalho, né? Mas você sabe que no consultório eu treino a pessoa para ela perceber o que teve de legal também. Eu não fico só naquele hashtag good vibes, não, mas eu tenho para isso. Porque o primeiro passo é a gente ter o estado de presença, a gente ativar o estado de presença para viver aqui, no aqui e agora. E o segundo passo que eu trabalho para todo mundo, com todo mundo, é buscar elementos mais positivos no que a gente faz. De cada situação negativa, de cada enfrentamento, de qualquer coisa que acontece com a gente, que a gente acha que foi horrível, a gente tem que dizer qual foi o lado positivo disso. Isso, porque para todas as situações existe um lado positivo. Né? E assim, tem aquele clichê também, às vezes foi um livramento, né? Às vezes foi uma oportunidade de fechar uma porta que vai abrir outra melhor, né? Só que quando você está no olho do furacão, você não consegue ver. Então, a pessoa, quando ela chega para o consultório, ela chega com muita coisa acontecendo. E eu falo assim, vamos começar a colocar as coisas no lugar. Você acabou de arrancar tudo de dentro do seu armário, nós precisamos começar a arrumar. E tem coisa que não vai voltar, tem coisa que vai ser jogada fora, tem coisa que você tem que doar, né? Então, a gente tem que... E assim, tem umas coisas que a gente nem doa, a gente tem que jogar fora mesmo, né? E outras coisas vão voltar, porque ainda te servem. Mas quando a gente faz quando a gente vai organizar essas emoções, tem coisas que a gente só tem que dizer assim, guarda no lugar que você não... Fica uma boa memória ali só e pronto. Então, planejar ajuda a gente a também entender o que está acontecendo com a gente no momento presente. No aqui e agora. Para a gente reorganizar também, recalcular a rota, para conseguir curtir o caminho. A gente em alguns momentos recalcular a rota e falar assim, tá, mas aí deixa eu ver a vista, né? O que adianta você programar uma viagem maravilhosa e na hora que a viagem está acontecendo, você está estressado no meio do caminho? Pois é. E tá no celular vendo a próxima e não tá nem curtindo. Só vou ficar bem quando eu puser o pé na areia. Não, peraí, vai curtir, ó, vai comer. Vai parar no Graal, comer um pão de queijo de R$15 e tá tudo bem. No Graal, né? Dependendo da refeição no Graal, você já volta, né, pra BH. Quando eu lembro disso, eu ainda falo assim, eu não posso comer, porque eu chego passando mal às vezes, que tem ainda, né? Você pode ainda passar mal. Você passa mal pelo tanto que você paga e você pode passar mal também, porque quando você tá ali, você já almoçou, comédia. Você já almoçou quando tem vários ônibus, voltou agora. Quando tem muitos ônibus no Graal, você já almoçou no Graal, quando desce todo mundo junto? Nossa Senhora. Você já teve essa experiência? Já. Dá vontade de ir embora. Mas conta como é que é o seu ritmo, assim, de uma pessoa que tem o TDA, ali no meio da galera, para servir o almoço. Nossa, eu sou muito impaciente. Isso é coisa do TDA? Deve ser, né? Nossa Senhora. Eu falo que não, vamos sair daqui. Nem, eu fico sem comer mais 3 horas de boa. Jejum intermitente, mas vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sou um pouco contra os rótulos, sabe? Então eu falo assim, a pessoa que é mais agitada, mais acelerada, naturalmente,
antes de existir os diagnósticos, ela já quer empurrar a pessoa, né? Uhum. Você lembra daquela cena do Mister Bean descendo a escada, com a Doninha descendo a escada e ele tentando passar? Uhum. Então, eu faço isso no grau, eu fico desorientada, porque eu falo que você vai servir a salada, então eu posso já passar na frente? Uhum. Eu peço na frente das pessoas, porque a pessoa para na frente do Isso aí, self-service, ela não sabe que isso aí é um bom texto, viu, de stand-up, quando a pessoa está servindo salada, já vez você não quer salada, né? Esse conflito, naqueles segundos ali dá um conflito mesmo. Sai, eu ultrapasso ou eu espero? Eu vou pôr um tomate aqui só para falar que eu sou educado, mas eu nem gosto de tomate. Você já viu a pessoa na fila do self-service pensando se ela vai pôr a salada? Ela ocupa o lugar na fila. Ela ocupa o lugar. Porque olha só, tem uma dica para o estado de presença que pode virar comédia mesmo. Vai ser roteiro. A dica é a seguinte: toda vez que você for comer, você chegou no restaurante, você vai até o final do self-service. Olha tudo que tem no self-service. Primeiro, isso é planejamento. Para ser objetivo na hora de servir, né? E para você fazer a conta, você está indo almoçar num restaurante que é R$ 80 o quilo e não tem planejamento, você vai pagar os R$ 80 do quilo da comida ou mais, porque você não planejou. Porque o restaurante se planejou antes de você chegar. E ele planejou para você pôr as coisas mais pesadas no final. E por que a gente não começa de trás para frente no self-service? Porque a gente não planeja. Então, a Michelle, ela é planejada a ponto de eu falar, não, pelo amor de Deus, não precisa disso não. Se a gente está na praia, se a gente chegou na praia, ela chega assim, o que a gente vai fazer agora? Eu falo, sei lá, vamos sentar. Ela, não, a gente pode caminhar até a terceira árvore, dar uma volta atrás dela, entrar 3 passos no mar, sair 5, esperar a água bater no nosso joelho. Fala, vamos, na praia, vamos ficar. Deixa a vida levar na praia. Ela já é um excesso de planejamento. Ok, atividade, exercício facial, né? Ginástica facial é a gente fazer live, porque a gente viu o tempo inteiro, fica segurando aqui. A gente não precisa de botox, gente. Eu já falei que não precisa de botox. E a gente fica assim, porque a gente vai rir e vai segurar lá em cima as coisas. Só fechando o assunto da salada, a gente fica desesperado. Por que a pessoa fica ocupando lugar na fila? Porque ela não planeja. Sabe? Aí, de repente, ela põe um arroz, eu punha... Teve uma época, Daniel, que eu colocava 4 proteínas no prato. Caramba, tava fitness. O que eu via, eu queria pôr, eu punha. O pior, eu acho um crime o arroz com o macarrão, né? Eu acho um crime. O arroz com macarrão eu não como, não. O macarrão com feijão eu como. Nossa, a estética do prato fica complicado. Aquela coisa que você come em casa, porque como diria minha mãe, macarrão você só come em casa. Você devia evitar pagar isso no quilo na rua, entendeu? Você come em casa quando você não tem muito o que fazer. Então, eu tenho dias, assim, e lugares, coisas que a gente pode comer, coisas que a gente não come. Então, o planejamento da comida ajuda muito também na hora de você observar o seu corpo. Você vai observar o seu corpo e perguntar o que você precisa comer. Você sabia que se você ouvir naquela hora ali o que você vai colocar no prato, você vai saber até o que está estragado? Se você repete, como é que é? Se você chegar no self-service e for ouvir o que está acontecendo ali, né? Ouvir seu corpo, o que ele está pedindo, você vai ver um detalhe na comida e vai falar assim, isso aqui eu não posso colocar no meu prato, que eu vou passar mal. O corpo te avisa até isso, só que a gente fica tão ausente que a gente não para ouvir. Tá? Eu sou daquelas que o assunto é um planejamento daqui, a gente puxa o assunto da salada ali, a gente vai lá dentro do graal, porque afinal de contas... A gente faz... A Michelle até puxou aqui, e pagar a batata frita em dólar. Teve uma vez que a gente viajou e era dólar a moeda local. E eu adoro batata, eu sou um batatólatra. Aí eu quis pedir fritas. Aí ela ficou enchendo meu saco. Você vai pagar batata frita em dólar? Eu falei, pô, eu quero batata. É a moeda que tem, ué.
É outra gordura de outro lugar. Então, Pois ele é, vai pagar. eu vou A pagar. moeda também é diferente, né? É o que eles E, aceitam até dólar. e não tem self-service, né? É muito. Pois é. Você já viu self-service em outros lugares? Aonde tem self-service? É verdade. Pois é. Teve que ser em dólar a batata. Tem que ser em dólar, então você já faz esse investimento. Por isso que planejar as suas ações vai te permitir, então, organizar o tempo, organizar as suas estratégias para executar isso, para que você consiga, então, fazer dinheiro para pagar a batata frita em dólar. Exatamente. Nossa, linkou, hein? Roubou um pouquinho nesse link aí, mas rolou, né? Tá? Rolou, né? Porque Rolou. a gente precisa pensar no que dá prazer para nós e a gente falar, eu vou trabalhar para isso. Eu Uhum. vou ter atividade Exatamente. laboral para isso, para eu conseguir Isso aí é muito conquistar isso. legal. Eu acho que muito do planejamento do hoje vem por isso que eu achei interessante fazer a meta global, uma meta de médio e longo prazo. O planejamento do hoje, né, do presente, ele vem muito para você tentar alcançar o que você planejou lá na frente, né? Lá na frente eu quero ter um helicóptero. Não quero ter medo de helicóptero, mas é um exemplo. O meu planejamento de hoje precisa estar condizente com isso, né? Então, é por isso que a gente traçou essas metas palpáveis para a gente poder fazer algo que caiba nesse momento, para a gente atingir o que a gente almejou para daqui a um ano, por exemplo, para a gente fazer essa Isso. comparação, né? Eu posso me planejar para viajar 4 vezes por ano. Esse foi um planejamento que eu fiz. Uhum. Quando eu consigo me planejar para isso, eu vou precisar também registrar que esse planejamento ele tem que estar na programação anual, que é o maior desafio que a gente tem. Porque você dizer que você tem a meta de comprar alguma coisa lá na frente, você anota e joga isso para o universo. Mas quando você precisa definir a data da sua viagem dentro daquele ano, o desafio fica maior. Uhum. Mas Então fica você mais vai palpável, definir, né? fica mais palpável. E aí você consegue definir também o que você tem que ser, quem você tem que ser, e quanto que você tem que performar por mês. Uhum. E qual é o nível de concentração que você tem que ter por semana. E qual a precisão que você tem que ter por dia. Nossa E Senhora. aí, Aí agora você já está convidada para vir aqui em casa sentar com a gente. Essa parte aí, eu tá confesso que a tarde, gente tá quem? agora tá tarde para sair de casa para ir aí atender vocês, mas a gente pode planejar e fazer isso aí. Porque quando eu ouvi pela primeira vez que eu tinha que planejar no começo do ano uma viagem para o final do ano, eu falei, como assim? Não sei onde eu vou estar. Hoje em dia eu sinto falta dessa programação lá na frente. Uhum. É o que me abastece, o que me movimenta para eu fazer as pequenas coisas, dia, semana, mês. Uhum. Então, o gerenciamento do tempo, o planejamento das ações demanda prática. Do mesmo jeito que você vai para academia. Uhum. É a mesma coisa. Precisa ter prática e precisa ter constância. Qual foi a denúncia que surgiu agora? Vamos ler. Daniel Ó, tem super dificuldade nisso. Planejar a distância. tá vendo? É. Talvez eu chame aqui, eu vou precisar chamar esse espaço de uma espécie de confessionário, e aí a gente traz pessoas para falarem assim, Virou arquivo confidencial agora. tá? E a pessoa vai trazer elementos aqui que você não vai ter escapatória e a gente vai ter que Pois tratar é. isso aqui Tá, ao vivo. tá aí me desmentindo, tá vendo, cara? Tudo que eu falo, ela vai e chama o VAR. Ela vai chamar. E ela falou exatamente isso, o planejar a distância. Então, quando você fala, eu comecei há pouco tempo planejar o dia seguinte, já é um ganho, já é um avanço. Parabenizar por isso. Porque tem gente que não planeja absolutamente nada. Agora, se planejar já a semana,
vai ser um outro avanço. Uhum. Com o registro do seguinte, até julho eu vou conseguir fazer o planejamento do mês. Ah lá, tá, a gente já tá me dando dever de casa, vou ter que anotar aqui. Não, não sabia que eu ia ter dever. Isso aí Verdade. não foi combinado, não. Não vou fazer o Pix. Você não sabia, mas a gente conversou antes da live, a gente resolveu fazer tudo isso aqui para que vocês tivessem alguns combinados e você vai cumprir depois da live. Esse foi o acordo que eu Combinado. fiz Então com tá. ela. Olha só, o planejamento, então, o planejamento é algo muito desafiador. Uhum. E muitas vezes, quando você não executa, você já fala assim, eu não consegui fazer, então não vou fazer mais. Eu acho que Então, sabe o que eu acho que é o melhor combustível? É meio paradoxal, mas para mim o melhor combustível é você querer sair da frustração. Porque quando você não se planeja, a frustração é muito ruim, uma sensação de não fiz o que eu deveria, sensação de eu fui desorganizado, eu deveria ter feito X, deveria ter feito Y. Então, eu acho que, pelo menos para mim, evitar essa frustração é um grande motivador de eu me planejar, sabe? A frustração, igual eu te falei, a frustração é muito pior. É muito mais chata a sensação de frustração do que a sensação de estar fazendo uma coisa chata, mas que eu deveria fazer. Então, isso para mim já é um grande combustível. eu vou trazer essa dica, então, e vou colocar como uma sugestão também na tríade, porque na tríade a gente vivencia, a gente vai buscar essa emoção e vai buscar entender essa emoção para a gente partir para a mudança. E Uhum, a sensação do desprazer por não ter feito é muito incômoda. uhum, Só que é mais desafiador ainda a gente reforçar em nós o que é positivo. É uhum, muito fácil você vibrar na negatividade e é muito mais desafiador você vibrar na positividade. uhum, Então, para o nosso cérebro, ele fala assim, mas você tem que sofrer um pouquinho mais. E não ficar tão bem do jeito que você está. Então, a gente tem que romper uma barreira para ficar positivo, para chegar nesse estado que você está falando. uhum. Eu acho interessante uma coisa que eu estava conversando com a Michelle, como é que as pessoas projetam sempre que a vida ela não pode ser próspera, né? É um negócio muito maluco como que culturalmente isso acontece, né? Por exemplo, se a gente está passeando, mas está solteiro e morando com os pais. Ah, mas você está passeando porque você está solteiro e morando com os pais. A gente vai casa, começa a ter contas. Ah, mas você está fazendo isso, quero ver depois que ter filho. Parece que você nunca pode estar próspero. Parece que tem que acontecer alguma coisa que vai te limitar. E eu falo isso sempre com a Michelle, independente do contexto, vamos tentar ter uma vida próspera dentro do que a gente, dentro da nossa realidade, sabe? Não sei por que eu tô falando isso, sabe? Talvez do TDAH que veio isso aí agora. Isso é porque a gente está conectado também com o universo, e o universo está mandando para a gente algumas informações que são importantes para este momento. E a gente tem que aceitar. É. Porque sabe que quando a gente está falando de dinheiro, a gente lembra que de tudo o que vem na nossa bagagem, na nossa história, e isso tem a ver com merecimento. Uhum. Então, o merecimento, ele fala o seguinte: eu trabalhei quantos dias do ano ouvindo lá aquela senhorinha falando daquela forma, eu tendo paciência com ela e eu ali fazendo a minha persistência, a minha constância o ano inteiro, para eu chegar no final do ano conseguir fazer a viagem que eu queria, ou adquirir alguma coisa que eu queria, ou simplesmente não fazer nada. E eu vou me sentir culpada porque outra pessoa não tem o que eu tenho aqui naquele momento. A outra pessoa não tem, porque o merecimento dela e a interação que ela tem na vida dela, com as coisas e com as pessoas, é outra vida. O que eu tenho pra mim, eu tenho que sentir que eu mereço ter. Uhum. Eu A pessoa tem maneira de projetar a realidade dela na nossa, né? Então, é muito doido isso, né? E a gente tende a tirar os ganhos que a gente tem para querer compartilhar com os outros. Por vários momentos da minha vida eu não me sentia merecedora, porque eu achava que eu tinha que reduzir o meu conhecimento para nivelar com pessoas que estavam entrando no mercado. Olha que loucura. Doideira.
Então, eu já estava com várias formações aqui acontecendo. Eu comecei a ter contato com pessoas que estavam saindo da faculdade, entrando no mercado, e eu não me sentia no direito de ser mais, Merecedor. merecedora e de ser mais e de falar mais sobre aquilo que eu sabia, porque eu achava que eu estava sendo muito, eu estava indo além. É a hora que a gente se sabota, que a gente se limita em muita coisa. Uhum. Legal, né? Muito interessante. Inconscientemente a gente fica se comparando, né? Sim, sim. A gente precisa pertencer. A nossa necessidade de pertencimento é muito grande. E muitas vezes a gente reduz a nossa capacidade para encaixar nos espaços. Uhum. Interessante. E aí você evita falar, você evita fazer, você evita ir em determinados lugares, porque tem essa análise também para o social. Tem momentos que eu falo assim, no meu momento de vida, eu não posso ir num ambiente X que eu vou encontrar tais pessoas, porque eu não vou poder falar do que eu estou fazendo agora. E eu vou querer falar. Então eu evito ir. E tem lugares que eu vou em que as pessoas vão me perguntar, mas elas não estão ali para torcer, para ajudar no crescimento. Elas estão ali para sabotar. Então é preferível não ir. Uhum. A gente tem que estar com pessoas que estão na mesma vibe também. Exato. Isso é muito massa, né? É junto dos bons que fica melhor, né, Carol? Exatamente. Então, com essa frase, que eu quero agradecer imensamente Eu esse que momento. agradeço. Inclusive, você está convidada a vir aqui conhecer a Nina, conhecer Aí, Nina, dá tchau pra tia aí, ó. Você vem aqui tomar um vinho comigo, com a patroa, e essa parte do dia aí, você vai passar para nós. 0800. A gente vai, você paga o vinho e eu pago a orientação do planejamento anual. Tá. Eu prometo não ser chapinha, nem aquele. Canção, né? Aquele que vem num galão verde. A grade verde, né? Tem um que é excelente que tem no Super Nossa, ele chama Passo. Ele é muito bom, você pode pedir dele. Mas fora isso, eu bebo cerveja. Então vambora. Coisa de gente agitada é isso, né? Depois a gente vê. O que tiver, a gente vê. Ué. Adorei. Eu também, Carol. Valeu demais. Vou pagar batata em euro. Oi? Vou pagar batata em euro. A Michelle tá falando que eu vou pagar batata. Boa. Pro dia do vinho. Boa. Tá? Aqui, mas vamos combinar mesmo, viu? Sem ser um combinar de mineiro. O Luiz é outro cara que eu falei com ele que eu não conheço pessoalmente, mas a gente também teve uma conexão muito legal. Eu, a Michelle, e você também, pessoas que a gente se conecta pela internet, que é muito massa. Tem que fazer o encontro do povo que tem conexão só online, tem que fazer um encontro presencial, né? Você pode pôr, o nome vai ser Vamos Combinar. Vamos combinar. O encontro vai ser esse, vamos combinar. Você põe a data e chama, que a gente vai. Luiz vai, com certeza. Eu acho que ele tá em outra live, se bobear, ele tá em outra live. Deve estar. Como é que fala? Ele é hiperativo, né? Não sei se o hiperativo ainda tá no ramo aí da psicologia. Só que se já mudou. Se já deram outro nome para hiperatividade. Porque é modinha também. Essa coisa da modinha. Como você disse, você é TDA, raiz. Origem, raiz. É isso. Me convida, eu começo a pensar mais 300 coisas. Se deixar, a gente vai aqui até meia-noite falando e ainda os pensamentos ainda vão continuar depois que a gente desliga, né? Me convida que com certeza. Farei convites também quando eu estiver em Belo Horizonte, estiver para a rua em Belo Horizonte também, mando mensagem para vocês. Você não está morando em BH, não? Eu moro em Belo Horizonte, mas tem vezes que eu tô, você lê Lafayette, Poste Caldas, e por aí vai. Eu dou Turnê mineiro. Turnê. Em Minas mesmo. Não, mas tem vezes que eu vou para outros lugares também. Mas a gente combina assim. Vai chamar?
Vamos combinar. Fechou. Vamos marcar. Vai ser o nome do nosso encontro. Ou então, Pessoal, quero agradecer. vai te falando. A gente vai falando, a gente vai falando. Quero agradecer quem assistiu a live, porque tem algumas pessoas que vão assistir esse conteúdo gravado. E quero agradecer quem esteve aqui até o final com a gente. Michele, muito obrigada também por estar aqui com a gente, tolerando a gente, né, Daniel? Já tem que tolerar você, e agora chega a Carol falante também. Vai ter teve que dar conta dessa live inteira, que acompanhou esse tempo todo com a gente. Quem está chegando agora, essa live vai ficar gravada e eu vou enviar depois para você, Daniel, que você coloca no seu perfil também. Ou se você quiser puxar do meu perfil, também tá ok. Tá? Combinado. Te agradecer. Não, foi Esse bate-papo maravilhoso. Nem vi o tempo passando. Pois é. Por isso que eu falo, vamos combinar 1 hora, porque a gente sabe que a gente vai estourar o tempo, mas a gente pelo menos coloca ali, assim, no nosso pensamento, um planejamento, né? Pra gente estourar o planejamento. Isso aí. Beijo pra você e até a próxima. Vai, com certeza. Terão outras. Eu vou te chamar e você já aceita, tá? Bora. Sem o vamos combinar. Vamos marcar, vamos fazer. Valeu, Carol. Prazerão.